Olá amigos, esse é o quarto vídeo do canal Conservador. No último eu comentei o livro da Silvia Bittencourt, A Cozinha Venenosa. Recomendo assistirem esse vídeo. E nesse estarei apresentando o livro de Michael S. Wallenstein, A Nomenclatura, Como Vivem as Classes Privilegiadas na União Soviética. Para quem não conhece Michael S. Wallenstein, estarei lendo a biografia dele. Michael S. Wallenstein, nascido em 1920 na União Soviética, foi de início tradutor no processo de Nuremberg e no Conselho de Controle Aliado na Alemanha. A partir de 1950, trabalhou em Moscou em contato estreito com o aparelho do Comitê Central do Partido, tendo sido enviado a Praga, depois a Viena, para o Conselho Mundial da Paz. De volta a Moscou, assumiu responsabilidades diversas na Academia de Ciências, secretário da Comissão de Departamento, depois vice-presidente da Comissão de Historiadores URSS-RDA, professor de História da Universidade Lumumba, em Moscou. Foi também membro do Conselho da Academia de Ciências Sociais, junto ao Comitê Central. Michael Wallenstein é considerado no Ocidente um dos mais eminentes especialistas em política soviética. Quem escreveu a orelha do livro foi Jean Elisten, e ele escreveu assim: Meu propósito não é o de resumir o livro de Michael Wallenstein, pois não se resume tal livro. Lê-se, e eu imagino não somente o desejo, mas acho compaixão. A nomenclatura, esta palavra desconhecida até aqui, exceto de alguns especialistas, merece tornar-se tão célebre quanto o termo Gulag. Designa a classe dos novos privilegiados, essa aristocracia vermelha que dispõe de um poder sem precedentes na história, já que ela é o próprio Estado, atribui a si mesma imensos e inalienáveis privilégios, dachados a moradias luxuosas, limusines, motoristas, restaurantes, lojas, clínicas, centros de repouso especiais e quase gratuitos. O relato evocado no fim de seu livro por Michael Wallenstein de uma jornada na vida de Denis Ivanovich, chefe do setor do Comitê Central do Partido Comunista, nos dá vontade de rir e de chorar. Que este livro nos perturbe, que nos interpele em toda sua verdade, que nos obrigue a levar até o fim nossa reflexão, de vez que não é banal e merece que se consagre a ele algum tempo. A nomenclatura, palavra latina russificada, desconhecida até aqui, salvo de alguns especialistas, merece tornar-se tão célebre quanto o termo Gulag, ignorado até o dia em que Solitiev teve a ideia de utilizá-lo como título da obra que escreveu sobre o sistema soviético de campos de concentração. Michael Wallenstein então inventou esta palavra, assim como Solitiev, Gulag. Teve o mérito de lhe dar uma nova dimensão de caráter simbólico, pois atrás da palavra se encontra, como diz Molière, a coisa, e esta coisa é a classe dirigente da União Soviética. Trata-se, portanto, de uma coisa enorme, já que a nomenclatura dirige a segunda potência do globo e, através da influência que ela exerce no mundo, pode mesmo representar um papel determinante na evolução da história. Michael Wallenstein, nascido em 1920, é historiador por profissão. Fez seus estudos na Universidade Lomonosov de Moscou. Foi sucessivamente tradutor no processo de Nuremberg e depois no Conselho de Controle Aliado na Alemanha, no Instituto das Relações Internacionais em Moscou. Defendeu uma tese sobre a história das reparações alemãs
Depois foi jornalista e redator soviético no Conselho da Paz em Praga e em Viena, professor na Universidade de Lumumba, em Moscou, assumiu responsabilidades diversas junto à Academia de Ciências e se tornou-se vice-presidente da Comissão de Historiadores da URSS-RDA, deixou a URSS em 1972 e tornou-se professor universitário na República Federal da Alemanha e na Áustria. Ligou-se estritamente ao aparelho dirigente do Partido Comunista da União Soviética e ele próprio pertenceu à nomenclatura. Alimentado no serralho, ele conhecia seus recantos. Como escritor profissional, participou ao mesmo tempo de uma experiência humana de algumas dezenas de anos. Meu propósito não é resumir o livro de Marco Volsky, pois não se resume tal livro e sim lê-se. E eu imagino, não somente o desejo, mas creio com paixão, desejo simplesmente atrair a atenção do leitor para algumas ideias e alguns fatos suscetíveis de manter e estimular os debates que se travam há dezenas de anos a respeito da União Soviética. A França é, com efeito, um dos países onde a experiência soviética suscitou o maior interesse e polêmicas, sempre animadas e frequentemente ásperas. Os motivos de tal interesse são muito diversos. Refere-se em parte ao racional, mas também ao passional. A existência de um partido comunista poderoso e influente é um fator que não pode ser negligenciado como explicação. Não é, entretanto, o único. Há laços ungidos por um século de história, inicialmente com a Rússia, depois com a União Soviética, a comunhão de armas durante as duas guerras mundiais, as boas relações diplomáticas, a influência do general de Gaulle e etc. Para milhões de franceses, durante dezenas de anos, a União Soviética constituiu nada mais do que um modelo, uma espécie de continente piloto muito diferente do nosso país e digno de admiração sob muitos pontos de vista. Esta concepção ia além das fileiras dos eleitores comunistas. O modelo começou a fracassar em 1956, quando do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e suas consequências, a despeito das resistências e das lutas da retaguarda do Partido Comunista Francês, fizeram com que a verdade sobre a União Soviética abrisse caminho e penetrasse largamente até nos meios mais populares. Mesmo em 1980, quando o PCF voltou àquela atitude pró-soviética que havia abandonado em parte há algum tempo, ninguém ousa mais dizer, com exceção de alguns incondicionais, que a União Soviética é um modelo. No entanto, continua a existir uma concepção dominante na esquerda, ainda mais otimista da realidade soviética e dos tabus, cujo poderio não se pode subestimar. Estarei postando 2 fotos do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e da França. Fiquei chocado nesses últimos meses com a recusa de numerosos intelectuais comunistas e não comunistas de condenar clara e firmemente a intervenção soviética no Afeganistão. Poucos a aprovaram, mas muitos recusaram, diante de uma condenação necessária e de uma manifestação de solidariedade. Sharansky e Orlov estão na prisão ou num campo de concentração, assim como milhares de outros, sem que isto suscite grandes manifestações de massa semelhantes àquelas que assistimos pelas vítimas da repressão na época das guerras da Argélia ou do Vietnã. Sakharov
está isolado em Gork e fomos apenas algumas centenas a nos manifestar diante da embaixada da URSS. Estarei postando a foto do Gulag de Gork. Sem aprovar a atitude soviética interna e externa, ficamos prisioneiros de uma tradição já antiga e de uma mitologia suficientemente sofisticada para que não ousemos, pelo menos em nossa grande maioria, chegar até o fim de nosso próprio pensamento, de nosso próprio raciocínio e nos recusemos a ver o desastre em que toda sua amplitude, a verdade em que toda sua ignomínia e em todo o seu horror. Reconheço que, para mim mesmo, foi um caminho difícil, para um certo número daqueles que não são de esquerda. A crítica da União Soviética é coisa fácil porque eles utilizam as tristes realidades soviéticas contra o socialismo. E a União Soviética seria, na verdade, o modelo que criticariam. Além disso, dão mais força e têm mais prazer em criticá-la do que denunciar os massacres da Indonésia, da Coreia do Sul, de El Salvador, da Argentina, do Chile e do Timor. Para nós, homens de esquerda, a situação é mais difícil sob muitos aspectos. Isso porque nós contentamos, muitos de nós, em condenar o inaceitável, o que já é honroso, para colocando um véu púdico sobre as causas de tal situação. O livro de Michael Wallerstein nos obriga a dar a prova, sob pena de desonestidade intelectual, a começar por nós mesmos, de mais audácia, ou o que ele escreveu é falso, e nesse caso é preciso responder-lhe e contradizê-lo, ou o que ele disse é verdade, e nesse caso é preciso tirar dele todas as conclusões, como por exemplo a afirmativa de que a União Soviética não é um Estado socialista, que ela não tem, na verdade, uma economia e uma sociedade socialistas, mas que, pelo contrário, é uma sociedade de classes, ou uma classe, a nomenclatura, relativamente pouco numerosa, que explora a maior parte da população e a domina, graças a um Estado totalitário. A dificuldade para nós, ocidentais, é que estudamos e julgamos a União Soviética com nossos próprios critérios, nossos hábitos, nossas estruturas mentais. Perguntamos-nos, por exemplo, se a URSS é capitalista ou socialista. Falamos de capitalismo de Estado ou de socialismo primitivo, de pré-socialismo e etc. A URSS não é capitalista. Se o fosse, sua economia funcionaria melhor e teria certamente resolvido numerosos problemas econômicos que continuam a se apresentar e, sem dúvida, a crescer. Agricultura, indústria dos bens de consumo, qualidade de produção, método de gestão e planificação. Toda a economia é estatizada, tendo desaparecido quase todo vestígio de economia privada. Entretanto, é um erro pensar que o desaparecimento da economia privada provoca necessariamente uma economia e uma sociedade socialistas. Os mecanismos de dominação e de exploração não são os mesmos que num país capitalista. Isto não significa que tenha consequências menos graves e que o homem seja mais livre e menos alienado. E antes de mais nada, por sua causa do Estado Todo-Poderoso e da ausência total de democracia política. Apresenta-se-nos, então, a questão de conhecer o estado real das classes da URSS e suas relações. Em nossos países, no Ocidente capitalista, conhecemos-las de maneira apreciável, graças aos estudos econômicos e sociológicos e às estatísticas detalhadas,
controláveis e criticáveis. Não é o caso da União Soviética. A ausência total de liberdade de imprensa e de liberdade de pesquisa torna extremamente difícil o balanço sociológico do país. A realidade das classes é ocultada por informações frequentemente truncadas e manipuladas. A verdade social é camuflada, tanto mais que ela não é a mesma que em nosso país, onde as informações podem ser encontradas e verificadas pelos pesquisadores, e onde a transparência social, sem ser num total nem perfeita, não é menos real. De que trata este livro? O que significa na União Soviética a palavra latina nomenclatura? Encontramos na terceira edição da Grande Enciclopédia Soviética as seguintes informações. Nomenclatura, latim, nomenclatura. Lista, índice. 1. Sistema, conjunto de vocábulos e expressões técnicas utilizadas num domínio particular das ciências ou das técnicas. 2. Sistema de símbolos convencionais abstratos, tendo por função designar da maneira mais cômoda possível certos objetos. Encontra-se em seguida nomenclatura, anatomia, nomenclatura das doenças, nomenclatura dos sistemas de cálculo, nomenclatura da produção, nomenclatura química, ligações orgânicas e inorgânicas, nomenclatura botânica, zoologia, microbiologia, fisiologia, bioquímica. Trata-se, pois, de um livro de medicina, botânica, zoologia ou bioquímica? Não. O que nos interessa é o fenômeno histórico e político. Na Enciclopédia Histórica Soviética encontra-se os verbetes non e nomaconum, mas não nomenclatura. A mesma observação é válida para o dicionário político. Encontramos o esboço de uma acepção em sentido diferente do científico no Manual de Gestão Administrativa, editado em Moscou por Vashkaya Achakola, 1975. Cito: uma classificação sobre uma lista especial, a nomenclatura dos atos é prevista para o reagrupamento e circulação dos documentos em função da autoridade administrativa a qual diz respeito. A nomenclatura dos atos é uma enumeração sistemática da titulação dos processos que devem ser tratados no correr do ano. A classificação dos processos na nomenclatura se faz segundo uma certa ordem, que se relaciona com a importância dos documentos e das questões. Este livro trata, pois, de problema de gestão? Não. Contudo, vamos já aprofundar melhor o conceito de nomenclatura. Este nada tem a ver com as ciências exatas, mas tem alguma relação com a gestão administrativa. Para ser mais preciso, com a gestão tal como é desenvolvida nos países do socialismo real. A toda poderosa administração política, isto é, essencialmente os órgãos políticos e os secretariados de comitês centrais dos partidos comunistas no poder. É a este estado de fato que se refere a única definição da nomenclatura que foi publicada até agora na União Soviética. Encontramos-la no manual intitulado A Edificação do Partido. A nomenclatura constitui a lista dos postos mais importantes. As candidaturas são previamente examinadas, recomendadas e sancionadas por um comitê do partido do bairro, da cidade, da região e etc. É preciso igualmente a concordância do comitê do partido para que sejam liberadas de suas funções as pessoas admitidas a fazer parte da nomenclatura do referido comitê. A nomenclatura compreende pessoas que ocupam postos chaves. Este livro fala, pois, dos felizes titulares desses postos-chave da URSS,
Não, mas tocamos a verdade de mais perto. A definição publicada oficialmente, que nada mais faz do que mascarar o verdadeiro conteúdo do conceito de nomenclatura, é puramente formal. O acadêmico Shakarov escreveu: se bem que em nosso país não se façam pesquisas sociológicas sobre este tema, ou, pelo menos, que os resultados delas sejam mantidos secretos, pode-se afirmar que apareceu no início dos anos 20 ou 30 uma camada social particular, formada por homens do partido e burocratas. A nomenclatura, segundo o nome que ela deu a si mesma, a nova classe, como a chamou Milovan Djilas, classe social que se instalou definitivamente no poder nos anos do pós-guerra. Nosso livro trata, então, dessa nova classe? Sim, ela revela a parte essencial de um sistema que se intitula a si mesmo de socialismo real. Uma sociedade sem antagonismos? A sociedade dita do socialismo real é descrita assim nos manuais oficiais da URSS. Ela é composta de duas classes que mantêm relações cordiais: a classe trabalhadora e a camponesa, ou caucasiana, assim como uma camada intermediária, os intelectuais, recrutada entre aquelas. Não há no seio desta sociedade contradições irreconciliáveis. Não há nela luta de classes. A ditadura do proletariado, que foi proclamada no país depois da Revolução de Outubro de 1917, cumpriu sua missão histórica e se transformou gradualmente em um Estado de todos os trabalhadores. A União Soviética está atualmente no estágio do socialismo desenvolvido e progride firmemente no caminho que leva para a sociedade comunista sem classe? Será mesmo assim? O programa do PCUS prometeu solenemente que a sociedade comunista sem classes deveria ser, em seu essencial, edificada durante o ano de 1980. Não somente não foi assim, como também Leonid Brezhnev declarou que o período do socialismo desenvolvido iria ainda durar mais tempo. Deste modo, anulou-se a promessa contida no programa e, não obstante, essa promessa remontava ao próprio Lenin. Ele declarou em 1920, durante o segundo congresso dos Komsomolis, Juventudes Comunistas, que aqueles que tinham então 15 anos viveriam e trabalhariam necessariamente numa era comunista. Aqueles Komsomolis de 1920 festejaram este ano seu 75º aniversário. Não vale nem a pena falar de Marx e Engels, que não poderiam naturalmente imaginar que o comunismo não fosse instaurado 63 anos após a vitória da Revolução Proletária. Estarei postando uma pintura que foi feita do discurso de Lenin. O que se disse do socialismo desenvolvido serve para a marcha para o comunismo. Este conceito não se encontra nem em Marx nem em Lenin. Numerosos são os comunistas fora das fronteiras da União Soviética e, entre eles, um número bastante grande de comunistas franceses, que acreditam que o socialismo real, tal como existe na URSS, longe de ser desenvolvido, representa, pelo contrário, uma forma pouco desenvolvida e primitiva do socialismo. Nada melhor para considerar a URSS como uma sociedade socialista desenvolvida, tendo realizado todas as suas virtudes, do que os inimigos do socialismo no Ocidente. Daí o slogan de Strauss, a liberdade em lugar do socialismo. E isto mais se acentua no que se refere ao estado de todos os trabalhadores. Esta é precisamente uma ideia que o marxismo rejeita com uma força particular.
Engels já escrevera a esse respeito: o estado do povo é uma pura falta de senso. E Lenin acrescentou: falar do estado do povo é tão absurdo e contraditório do ponto de vista do socialismo como falar do estado do povo livre. Lenin prosseguiu: todo Estado exerce uma repressão particular contra a classe oprimida, isto porque nenhum Estado é livre e nenhum Estado é um Estado do povo. Sim, o marxismo vê não importa em que tipo de Estado um aparelho da classe dominante para sufocar as outras classes da sociedade. Esta é precisamente a ideia que serve de base à teoria de Marx e de Engels sobre o desaparecimento do Estado quando da passagem para a sociedade sem classes. Desde que não haja mais dominação de classe, o Estado desaparece. Mas eis que na União Soviética o Estado não desapareceu misteriosamente. Pelo contrário, em nenhum país ocidental ou do terceiro mundo existe uma máquina estatal tão poderosa quanto na URSS e nos outros países do socialismo real. Quanto aos dirigentes desses países, não param de apelar para o fortalecimento de seus estados. Estarei postando um vídeo do professor Olavo de Carvalho em que ele explica isso. Então vamos lá, eu queria começar aqui comentando algumas coisas a respeito da minha viagem à Romênia e à Polônia. Olha, viajar para aqueles países do leste europeu é você ver, vamos dizer, as marcas, as cicatrizes imensas deixadas por décadas de comunismo. Não se encontra ali uma única pessoa que não tenha a história de um pai, de um irmão, de um avô, de um tio, que foi para a cadeia, ficou lá 10 anos sem saber por quê, né? Inclusive a minha amiga Anka, em cuja casa estive hospedado, o pai dela foi preso pela Securitate na Romênia, achou que era uma questão assim de documentos, que ia levar 2 ou 3 dias, voltou 16 anos depois totalmente arrebentado, né? E cada um tem uma história desse tipo. Para piorar as coisas, como nós fomos para a Polônia, né? Então o reencontro daqueles perseguidos políticos da Romênia e da Polônia foi assim um rosário de histórias tristes, deprimentes, que marcam de fato a verdadeira fisionomia do que foi o século XX. Né? Seria muito bom que esses nossos amigos aí do Brasil, que estão tão entusiasmados com o socialismo, com o bolivarismo, etc., etc., fizessem, né, uma visita, né, por exemplo, que fossem ali até o Museu do Levante de Varsóvia, né, onde se vê a maravilha que os alemães, conjugados com os russos, fizeram ali, destruindo 80% da cidade. Né. Assisti um filme lá com tomadas aéreas, onde você vê assim, um deserto, pilhas e pilhas de tijolos, ruínas, tudo absolutamente caído, e os alemães fazendo aquilo dentro da cidade, e os russos atacando a Polônia pelas costas. Um negócio assim, de uma coragem, de uma grandiosidade, que bem mostra o que é a mentalidade revolucionária. Né? Então, ali eu tive a oportunidade de conversar com vários personagens importantes, como Vladimir Tismaniano, que é um cientista político, membro do nosso Inter-American Institute, autor de livros importantíssimos sobre a história do comunismo, e o grande responsável pela comissão de investigações dos crimes do comunismo. Eles ali em Bucareste eles têm uma instituição que chama o Instituto para a Investigação dos Crimes do Comunismo, e a essa altura já reuniu uma documentação absolutamente formidável. Né? Também tive conversa muito interessante com o filósofo romeno Oria Roman Patapievich, provavelmente o pensador romeno mais importante e
criativo dos dias que correm. E a nossa conversa girou em torno do assunto que a nós nos pareceu o principal da vida contemporânea. E o assunto é o seguinte: em todos os países do leste europeu, os países da ex-cortina de ferro, quem está no poder hoje em dia são os mesmos fulanos que estavam lá no tempo do comunismo. Todos com uma diferença essencial: eles estão muito mais ricos agora. E são absolutamente intocáveis. Nada se pode fazer contra eles. Até na Polônia houve o caso, vamos dizer, de alguém que tentou um processo de indenização, uma coisa assim, e o juiz, o Supremo Tribunal lá, respondeu: não, esses crimes não podem ser punidos porque não existe crime sem uma lei que o defina. E na época não havia Estado de Direito, então não havia lei, então não são crimes. Mas é um raciocínio absolutamente maravilhoso. Alguém devia ter lembrado disso aí no julgamento de Nuremberg, né? Não, os nazistas não fizeram nada de errado, porque na época não tinha lei que proibisse que eles matassem o judeu a granel, então não é crime nenhum, né? Isso aí, a gente tem uma sentença lavrada por uma Suprema Corte de uma democracia moderna, porque, na verdade, as instituições formais da democracia estão em vigor em todos esses países. Você tem eleições, você tem liberdade de imprensa, só que tem o seguinte: não só os altos cargos estão todos na mão dos velhos comunistas, como também a mídia está na mão deles. Isso é regra geral no mundo, né? Então, isso significa o seguinte: tudo aquilo que o Anatoly Golitsyn escreveu no livro New Lies for Old, Novas Mentiras no Lugar das Velhas, se revela integralmente correto. Aliás, o diagnóstico não é só dele. Isso aqui você também vê nos livros do Vladimir Bukovsky, François Thom e inúmeros, Hélène Carrère-Dancos, todos os especialistas, estudiosos de assuntos soviéticos, entenderam já há muito tempo que a tal da perestroika não foi feita para mudar o regime, mas para salvá-lo, né? Não foi feito para extinguir o regime comunista, mas para salvar a nomenclatura, salvar aquela elite, de maneira que se realizasse aquilo que no Brasil, né, tem aquele dito célebre: as moscas mudam, mas a merda é a mesma, né? No caso, é invertido, porque a merda mudou, mas as moscas são as mesmas, né? Então, isso quer dizer que o objetivo maior da perestroika, que foi salvar os maiores criminosos de todos os tempos, esses objetivos se realizaram integralmente. Bom, amigos, agradeço a participação de todos. Se você gostou, dê um like, comente e compartilhe nas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!